Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Mateus, capítulo 5, de verso 1 a 16, que diz assim, no verso 1 e 2 diz assim, um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com seus discípulos. Sentou-se e ensinava a todos ali, dizendo... Aí aqui no verso 13, o Senhor diz assim, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser pisado, para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Meus irmãos, o que a palavra quer nos dizer, quer nos ministrar? Que tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que botar o amor, tem que botar a responsabilidade, tem que botar a dedicação, o comprometimento em tudo que a gente for fazer. Sabemos que perfeito é só Deus, mas em tudo que a gente se dedicar a fazer, vamos fazer com responsabilidade, com carinho, com respeito e com a sabedoria divina, buscar a sabedoria divina. Aqui o Senhor cita que nós somos o sal da terra, aonde todos aqueles que tiver preparado e também se preparar e se preparando aos poucos, porque preparado nós nunca estamos. Mas quando a gente se dedica a algo, a dizer, eis-me aqui, Senhor, a gente tem que já ir buscando e se preparando para que o Senhor venha fazer a obra. E aqui o Senhor compara as multidões e compara o seu povo e os seus discípulos com o sal, que nós somos o sal, aonde nós estamos espalhando a palavra, espalhando o amor, espalhando o evangelho, espalhando o perdão, espalhando a sabedoria divina, porque é Deus que nos dá esta graça. Por nós mesmos nós não somos nada, só somos o pó que veio do barro, e do pó nós retornaremos. Nós somos, meus irmãos, um pó pelo qual nós retornaremos, mas com a sabedoria do Senhor, nós somos aquele sal. E o sal bem temperado, seja aonde for uma comida bem temperada com sal, num ponto, ela é uma comida maravilhosa. É uma comida saborosa. Agora, se a gente vir salgar o nosso alimento, botar sal a mais no nosso alimento, nada vai servir aquele alimento. Aquele alimento só vai servir para jogar fora. E assim o Senhor também nos compara. Se a gente não ter o discernimento, buscar o discernimento do Senhor para fazer as coisas, tudo a gente vai exagerar no sal, exagerar no açúcar, seja com o que for que o Senhor colocar em nossas mãos. Se a gente não tiver a sabedoria, a gente acaba estragando, seja com o açúcar, seja com o sal. Aqui ele nos compara com sal. E uma comida, um alimento bem preparado, com sal no ponto, ela é saborosa. Então vamos ser esse sal na medida certa, na dose certa, para vir espalhar a alegria, espalhar o perdão, espalhar a alegria, a felicidade, um sorriso, um coração alegre. Isso é saudável para com os nossos. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo em um mundo onde pelo qual as adversidades são tantas que hoje a gente não tem nem tempo da gente olhar para o irmão,
ver se o irmão está precisando de algo, olhar para ele com um sorriso, olhar para ele com um olhar mais específico para dar um abraço, porque um abraço ele é libertador, ele é saudável, ele liberta, ele é ele salva vidas. O abraço hoje, atualmente, salva vidas. E assim, a palavra nos fala, se a gente exagerar no sal, nada serve, ele só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E ninguém quer ser pisado. A palavra do Senhor não pode ser despercebida. A palavra do Senhor não pode ser lançada, jogada fora de uma forma que não tenha corações férteis para absorver a palavra. A palavra do Senhor tem que ser lançada como sal, bem saboroso, para que as pessoas venham germinar no seu coração esse bom plantio, esse sal saboroso no ponto, aonde pelo qual dá um gosto especial no alimento. Glórias a Deus, que assim seja a palavra lançada para as pessoas, que o reino dos céus seja lançado nos corações das pessoas como aquele sal no ponto certo, que se for com muito exagero, ele perderá o paladar e é jogado fora e pisado pelos homens. E aqui também o Senhor, no verso 14, o Senhor ainda diz assim: vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Ninguém esconde uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Assim também é a luz de vocês. Devem brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Glórias a Deus. Foi o que eu disse, meus irmãos, com o sal. Assim eu falei com sal, e assim o Senhor também nos compara que nós somos a luz do Senhor, para que leve a palavra, para que leve o Evangelho, para que venha levar com sabedoria o reino, trabalhe para o reino dos céus, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja edificado e seja como aquela plantinha que venha germinar em um solo fértil, para dali prosperar e dali multiplicar, ser uma obra multiplicadora. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que aqui também, como o Senhor compara o sal e a luz, que nós somos o sal e a luz do mundo. Glórias a Deus, e que assim seja, não só esse ministério Vida Plena com Deus, mas também todos os ministérios que honram o nome do Senhor, que trabalha com amor, com carinho, com responsabilidade de levar o ID, de levar o Evangelho, que se torne ministérios multiplicadores para abençoar e agraciar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e multiplicado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim é o meu desejo, meus irmãos, não só para o nosso ministério Vida Plena com Deus, mas todos os ministérios das redes sociais, que tem amor, tem carinho e que venha multiplicar, e que seja uma obra multiplicadora, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Glórias a Deus. Esta foi a palavra ministrada, meus irmãos, que a gente não só venha escutar, que a gente não só venha ser ouvintes da palavra, mas que a gente venha ser multiplicadores da palavra, que a gente venha multiplicar para o reino dos céus. Amém? Glórias a Deus. Eu vou orar para que a gente venha viver esta palavra, alicerçada nesta palavra, baseada nesta palavra, que a gente venha ser um multiplicador. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada por mais uma manhã que o Senhor tem nos concebido, Pai. Obrigada, Jesus, porque aqui nós somos
Nós somos multiplicadores, ó Deus, multiplicadores da tua palavra, Senhor. Abençoa, Jesus, os teus filhos. Abençoa, Pai, os meus irmãos. Oh, meu Pai, abençoa cada um, Senhor, que está visualizando esta palavra. Abençoa, Pai, com a sua graça, com a sua misericórdia, com saúde, com paz, com alegria, com amor, com retidão. Abençoando, Pai, a vida dos meus irmãos, a cada um que estão, meu Deus, fazendo comentário, cada um, meu Deus, que está visualizando, que essa palavra seja uma semente que venha germinar e multiplicar, Pai. Como assim o Senhor fez a comparação para com os discípulos e com aquela multidão que o Senhor estava pregando, Pai, que o Senhor estava levando o Evangelho, Senhor. E o Senhor estava comparando, fez uma comparação a eles como o sal. O sal que ele dá a medida certa, ele é saboroso, ele dá um toque especial no alimento, Jesus. Mas quando a gente perde, se desequilibra, ele fica com o alimento salgado e aquele alimento só serve para ser jogado, lançado fora e pisado pelos homens, Senhor. Ó Pai, que a gente venha botar amor, venha botar carinho, venha botar dedicação, comprometimento com a tua palavra, com o reino, Deus. E assim também o Senhor nos compara, Pai, com uma lâmpada, que é uma lâmpada mesmo que esteja, não tem como esconder. Não tem como esconder a lâmpada, a luz que brilha, Pai. Mesmo que coloque ela embaixo de um vaso para reter a claridade. Não tem como, porque luz é luz, meu Pai. E também não tem como esconder uma lâmpada acesa, Deus. Mesmo que bote debaixo de uma cama, ela vem brilhar. Ela tem um brilho especial do Senhor, meu Pai. E o Senhor nos comparou como uma luz que brilha para levar, para fazer o ID, para alcançar mais e mais vidas, para ser uma obra multiplicadora, Pai. Muito obrigada, Jesus. Que não só o ministério Vida Plena com Deus, mas todos os ministérios que têm amor, responsabilidade dos meus irmãos, seja multiplicador, seja uma obra multiplicadora, seja uma ação multiplicadora, debaixo da graça e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, meu Deus, que visualiza, que entra aqui para visualizar, para ouvir, que não sejamos só um ouvinte, que somos multiplicadores da obra. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E eu já agradeço aos meus irmãos pela vida de vocês, agradeço a Deus pela vida de vocês, que a vida de vocês seja abençoada, agraciada de saúde, de paz, de alegria, de amor, de retidão pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha nos abençoar do alto da cabeça à planta dos pés. Esse é o meu desejo para mim e para todos os meus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja para mim e para todos os meus irmãos em Cristo Jesus e para toda a humanidade em Cristo Jesus. Amém? Somos todos irmãos, somos todos filhos do Altíssimo em Cristo Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.